Um outro princípio fundamental no direito ambiental brasileiro é o princípio da informação. Ou seja, todas as pessoas devem receber informações sobre atividades ambientais ou atividades que causem impacto ambientais e que possam ter interferência na sua vida. Seja no nível local, um estudo de impacto de vizinhança, por exemplo, se eu vou ter uma fábrica instalada no meu bairro, eu preciso ser informado do que essa fábrica, quais os impactos, o que vai mudar na minha vida. Seja no nível nacional. Eu, como cidadão do Mato Grosso do Sul, tenho direito sim de saber o que está acontecendo na Amazônia, as atividades que estão atingindo a Amazônia, porque o bem ambiental é um bem de todos. Então, esse princípio da informação, ele tem que ser, especialmente essa informação, ela tem que ser acessível, numa linguagem que as pessoas entendam, e contemporânea, ou seja, no momento necessário. Eu preciso ser informado que uma atividade está sendo discutida para ser implementada no meu bairro, por exemplo, no momento adequado, antes que ela venha acontecer, e não somente que depois que tenha acontecido. Então, um exemplo prático disso é o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental. Então, nós temos o Estudo de Impacto Ambiental, o EIA, que é um estudo completo, e temos um RIMA, que é um resumo dele, numa linguagem que deve ser mais acessível, para que as pessoas entendam e possam ter informação sobre isso. Nós temos uma lei, a Lei 10.650 de 2003, que regula esse direito à informação. Outro exemplo do direito à informação é o Cadastro Ambiental Rural, que o Código Florestal fala que esse cadastro é público. Hoje, na internet, você pode baixar todos os cadastros ambientais do Brasil, com algum sigilo do nome CPF, mas de saber onde tem uma propriedade, verificar no satélite se houve ou não desmatamento naquela propriedade, queimadas naquela propriedade, isso tudo está dentro do direito à informação. E ligado a esse direito à informação vem um outro princípio, que é o princípio da participação. O princípio da participação é decorrente desse direito da informação e é aquele que eu, cidadão, tenho o direito de participar nas decisões do poder público em relação ao meio ambiente. Porque o meio ambiente não é do poder público, o meio ambiente é de todos. Se é de todos, eu tenho que participar e o poder público tem que me ouvir em relação a isso. Então, além de me informar, ele tem que me permitir participar. Por exemplo, como direito à petição estabelecido na Constituição Federal, ou então as audiências públicas previstas nos casos de estudo de impacto ambiental e outros licenciamentos, na construção ou constituição ou prévia consulta à criação de uma unidade de conservação, nos planos diretores previstos às audiências públicas. Portanto, a audiência pública é um exemplo prático do princípio da participação, que não deve ser somente formal. Eu permito que você fale, mas não te dou uma resposta. Não. O poder público tem o dever de ouvir o cidadão e dar-lhe uma resposta, ainda que negativa, mas dar-lhe essa resposta fundamentada. Esse, então, é o princípio da participação. Outro princípio de direito ambiental é o princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente. O que é esse princípio? O Estado deve regular as atividades ambientais para a proteção do meio ambiente. Exemplo prático desse princípio: licenciamento ambiental, autorizações ambientais. Se eu tenho uma atividade que causa impacto ambiental, é obrigação do poder público regulamentar essa atividade, como ela deve ser exercida, e geralmente isso é feito através do poder de polícia, que é aquele controle que o poder público faz das atividades. Esse poder de polícia, então, leva em conta a questão do licenciamento ambiental, por exemplo. Posso sim exercer uma atividade, mas o Estado vai me dar quais são as regras e como eu devo exercer para que ela cause o menor impacto possível. Passando agora para princípios mais não tão conhecidos ou mais novos no direito ambiental, ou nem tanto aplicáveis, um dos primeiros princípios que eu posso falar é o princípio da vedação ao retrocesso. O que seria o princípio da vedação ao retrocesso? Aquele princípio em que, se eu tenho um patamar mínimo de proteção ambiental, estaria proibido retrocesso em relação a esse patamar mínimo. Porque se a Constituição diz que o poder público deve proteger o meio ambiente, a partir do momento que eu passo essa proteção, até mesmo o legislador e muito mais o administrador estaria proibido de revogar esses atos que causam essa proteção.
Esse princípio da vedação retrocesso ainda precisa ser testado na jurisprudência prática. Ele foi decidido, por exemplo, em relação ao Código Florestal, na inconstitucionalidade de reduções de algumas questões. O STF entendeu de mitigar esse princípio, que ele não seria absoluto, mas nós temos casos de outros julgados, tribunais, que aplicam a vedação retrocesso em relação a atos administrativos, a descriação ou revogação de unidades de conservação. Então, esse princípio é aquele que não poderia voltar atrás na proteção ambiental atual. Um outro princípio que eu já tratei, inclusive no vídeo sobre competência legislativa, é o princípio indúbio pro natura. Ou seja, na dúvida, prevalece a melhor decisão em relação à natureza. Então, por exemplo, se eu tenho várias opções possíveis de atuar numa atividade e eu tenho dúvida se certo tipo de atividade ou de tratamento é melhor ou pior para a questão da natureza, nesta dúvida eu devo escolher aquele que seja o mais protetivo ao meio ambiente. A mesma coisa na competência legislativa. Se eu tenho um Estado legislando sobre uma matéria e se fique na dúvida se aquela lei extrapolou ou não a competência do Estado para a proteção ambiental, eu devo privilegiar a competência do órgão ambiental ou do Estado ou do Poder Legislativo em relação àquela visão que mais proteja a natureza. Esse, então, seria o princípio do indúbio pro natura. A gente tem também, baseado no artigo 225 da Constituição Federal, o princípio da indisponibilidade do meio ambiente. Ou seja, se a Constituição fala que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito das presentes e futuras gerações, nem mesmo as gerações atuais são donas do meio ambiente. E se elas não são donas, esse é um direito indisponível. Eu posso regular a atividade, posso executar os recursos, eu posso utilizar os recursos ambientais, mas eu não posso comprometer a qualidade ambiental. Esse é um bem indisponível. Então, um exemplo prático do princípio da indisponibilidade do meio ambiente é justamente a questão da imprescritibilidade do dano ambiental, das ações que visam a reparação do dano ambiental. Porque a prescrição envolve abrir mão de um direito de ação. Se eu não sou dono desse direito, esse bem é indisponível, não tem prescrição, assim tem decidido o STJ. Outro princípio interessante que está na Constituição Federal é o princípio da função socioambiental da propriedade, rural ou urbana. A Constituição Federal determina que a propriedade rural, para atender a sua função social, deve, sim, preservar os recursos ambientais. Então, a propriedade rural já nasce pela Constituição Federal limitada na questão ambiental. Eu não posso utilizar a minha propriedade de forma a prejudicar o meio ambiente. E a mesma coisa a função socioambiental da propriedade urbana. Eu tenho que respeitar os princípios urbanísticos, a legislação urbanística, especialmente o plano diretor, para que a minha propriedade urbana cumpra a sua função social e ambiental. Um outro princípio que podemos falar é o princípio do limite ou controle, que o poder público tem a obrigação de limitar as atividades e controlar as atividades, especialmente esse princípio tem ligação com as questões de emissão. O poder público deve criar normas de padrões máximos de emissão de poluentes do ar, da água, do solo, das atividades, porque ele tem por obrigação limitar essas atividades, estabelecer qual o limite tolerável em relação a essa situação. Outro princípio que nós podemos falar, menos conhecido ainda, é o princípio da ubiquidade. O que é da ubiquidade? É da presença da questão ambiental em todas as decisões do poder público, seja decisões administrativas, seja decisões legislativas. Portanto, ao se criar um plano, ao se criar um projeto, ao se criar um programa governamental, deve-se ter a componente ambiental vista dentro desse programa.
Por exemplo, Programa Nacional de Educação. O componente ambiental tem que estar lá para saber sobre educação ambiental. Programa Nacional de Transporte. Eu tenho que ter uma visão ambiental de quais são os transportes menos poluentes ou mais poluentes. Programa Nacional de Habitação. Eu tenho que ter a questão ambiental ali dentro para ver os melhores locais de instalação dessas habitações, se são áreas de preservação permanente, se não são, a questão urbanística, a divisão da cidade, tudo isso dentro da questão do princípio da ubiquidade ambiental. E assim também na legislação. Se eu vou criar uma legislação, um código civil, um código tributário, vou criar uma nova tributação, essa tributação é positiva ou negativa para o meio ambiente? Eu estou incentivando com um imposto um maior consumo de produtos não sustentáveis ou de produtos sustentáveis? Exemplo dentro do direito tributário, do princípio da ubiquidade, a questão de tributação ou não de produtos recicláveis ou de matéria-prima oriunda da reciclagem, que deveria ser observada e desonerada na tributação. Tudo isso do princípio da ubiquidade. Um outro princípio, o da tolerabilidade, é o princípio que traz do direito natural não, da ciência da natureza, um certo tolerância, um certo limite que um local natural tem para suportar a certo nível de agressão. Então, por exemplo, um rio tem uma capacidade de autodepuração diferenciada se é um rio caudaloso ou se é um pequeno córrego. Então, esse rio tem tolerâncias diferentes à agressão, sem perder seu equilíbrio, que deve ser levado em conta pelo poder público ou por quem for tomar uma decisão. E essa tolerância vem para o direito ambiental como o princípio da tolerabilidade. O poder público ou qualquer operador do direito não pode deixar ultrapassar essa tolerabilidade, tem que levar em conta. Então, 2 exemplos práticos. Questão de emissão de efluentes em curso d'água. Eu devo analisar aquele curso d'água, qual é a tolerância que ele tem para receber aqueles efluentes, ainda que esses efluentes estejam dentro do limite estabelecido como máximo. Esse limite máximo pode ser bom para um corpo d'água mais volumoso, mas para um corpo d'água específico muito reduzido, ele pode ser acima da tolerabilidade e causar dano ambiental. Então deve ser visto. Um segundo exemplo da tolerabilidade vem do licenciamento das atividades de turismo, especialmente ecoturismo. Uma mata ciliar, uma área de preservação permanente, uma nascente onde eu faça um passeio, uma cachoeira onde eu faça um passeio, tem um limite de pessoas que podem frequentar sem romper esse equilíbrio ambiental. Isso deve ser visto dentro do licenciamento ambiental e, com isso, na prática, estamos aplicando o princípio da tolerabilidade. Um outro princípio que eu gostaria de falar é o princípio da equidade geracional ou da solidariedade geracional. É aquele que, quando a Constituição fala que o direito ambiental, o meio ambiente, é um direito de todos, das presentes e futuras gerações, esse princípio da equidade intergeracional ou da solidariedade intergeracional é essa questão. Ou seja, as presentes gerações devem preservar esse ambiente com a mínima qualidade para que as próximas gerações possam recebê-lo e usufruir também, porque esse ambiente é limitado. Então ele tem ligação estrita lá com o princípio da indisponibilidade e ele também justifica essa questão que eu citei da imprescritibilidade do direito ambiental. Então, eram esses os princípios que eu queria trazer para vocês, claro, de uma forma muito rápida, somente para que a gente possa passar aí uma ideia geral desses princípios e num futuro, numa próxima série, talvez eu volte com pontos específicos, com aprofundamento de um ou outro princípio desse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo e também me segue ali no Instagram, porque sempre a gente está publicando algumas temáticas do direito ambiental que pode ser do seu interesse. Muito obrigado, um abraço.